gastar dinheiro para mostrar para outras pessoas o quanto dinheiro você tem é o caminho para ter menos dinheiro. Essa frase foi dita por Morgan Housel, um investidor de risco, ex-colunista do Jornal de Wall Street, ex-membro do conselho de administração da Markel Corporation e atual sócio da Collaborative Fund. Morgan tem como sua principal crença que a arte de investir e os segredos do sucesso financeiro não estão na bagagem técnica que o investidor tem, mas sim no seu fator psicológico quanto ao dinheiro. Hoje no vídeo vamos apresentar os conselhos que nós selecionamos e concordamos que todo investidor, não importando qual tipo de investimento faz, deveria saber, ao qual Morgan apresenta seu best-seller A Psicologia Financeira. Entender que pequenas coisas realizadas com disciplina, na verdade, são as responsáveis por grandes resultados. Esse é um conceito incrivelmente difícil para a maioria dos investidores compreender. Se realizarmos uma rápida busca no Google ou no YouTube sobre ações ou investimentos para o próximo ano, vai haver centenas de resultados com as mais variadas dicas possíveis. Também, se pararmos para pesquisar, podemos encontrar aquelas tradicionais dicas. Não investe em ação hoje, pois vai ter eleição. Ou também, espera que agora vai ter uma crise global, aí você compra quando estiver tudo caindo e muito mais barato. Mas não é exatamente sobre encontrar as ações mais baratas, sobre crises ou se um presidente ganha ou não que vai afetar o longo prazo do investidor. A única coisa que pode afetar e entregar os resultados é a constância e a disciplina do mesmo de seguir aportando ou não. Enquanto a maior parte do mercado gira recursos comprando e vendendo, antecipando desastres e tentando prever o futuro, você só tem que manter a disciplina de investir. Como pontua Morgan, gênio investidor é aquele que é capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. Como já falou George Soros, o que importa não é estar certo ou errado, é o quanto você ganha quando acerta e o quanto perde quando erra. A diversificação dentro do mundo dos investimentos é um conceito atemporal e insubstituível. Qualquer investidor, não importa no que invista, precisa diversificar. Ter um portfólio de investimentos diversificado divide o risco de termos selecionado alguns perdedores entre vários ativos e aumenta a chance de termos vencedores. Warren Buffett, em reunião com acionistas em 2013, citou que já teve entre 400 a 500 ações durante a vida, mas que boa parte de sua fortuna veio de apenas 10 delas. Outros que sabem a importância da diversificação são a indústria de capital de risco, onde mais da metade das empresas ao qual investem vão perder dinheiro, porém na faixa de 1% delas vão acabar entregando retornos tão grandes que compensam todas as perdas e ainda entregam excelentes retornos. De acordo com o fundo Correlation Ventures, em mais de 21 mil participações em 9 anos, eles perderam dinheiro com quase 65% das empresas investidas. Porém, eles tiveram em torno de 1% das empresas investidas entregando de 20 a 50 vezes de retorno, e menos de 0,5% delas entregaram mais de 50 vezes de retorno. Fazer um planejamento de longo prazo tem dificuldades, as quais as pessoas deixam de considerar como o principal fator de que elas mesmas vão mudar com o tempo. Com o passar dos anos, os objetivos, a personalidade e o desejo das pessoas tendem a mudar, além de também existirem fatores externos que podem forçar a pessoa a isso, como um problema de saúde ou a necessidade de trocar de emprego. Assim, algumas decisões financeiras acabam criando situações insustentáveis no longo prazo, como alguém que passa anos de sua vida esbanjando dinheiro ou alguém ao qual passa a vida acumulando sem se dar nenhum tipo de luxo ou aproveitamento. O primeiro corre o risco de não ter uma possibilidade de aposentadoria confortável, e o segundo de ter jogado toda a sua juventude fora. Somente o equilíbrio financeiro pode fornecer o melhor de ambos, um tempo livre e um conforto moderado. Esse equilíbrio aumenta as chances de cumprir o planejado. Apesar de parecer óbvio,
Cuidado com as dicas, porque eu e você jogamos jogos diferentes. Nós temos objetivos diferentes, horizontes de investimentos diferentes, valorizamos as coisas com um olhar diferente e, principalmente, até somos de classes sociais diferentes. Então a pergunta: por que você vai investir do jeito que eu invisto? Ingenuamente, investidores costumam copiar ou seguir as dicas de gurus, gestores de fundos ou outros investidores conhecidos do mercado, mas não sabem que o guru acabou sendo pago para divulgar aquela empresa, ou nem mesmo investe naquela empresa, somente comenta porque tem uma legião de pessoas que gostam de ver conteúdo sobre ela. O gestor de fundo seguiu a política de investimento do fundo. É o trabalho dele, ele é pago exatamente para isso. Aliás, esse gestor de fundo jamais botaria um único pila em cotas do seu próprio fundo, ou jamais compraria ações daquela empresa. O investidor conhecido do mercado está pegando aquele caso de reestruturação onde todo o mercado se recusa a comprar ações porque, afinal, é um risco absurdamente grande, mas ele está disposto a assumir o risco, então ele alocou entre 5 a 6 milhões de reais. Assim, todos os outros investidores se sentem encorajados a investir também, colocando boa parte de tudo que ganham ou possuem nisso. É uma pena que os investidores esquecem que esses 5 a 6 milhões representam 0,015% do patrimônio do investidor, e ele é bilionário. Então esse valor é totalmente indiferente e não representa risco nenhum para o futuro dele. Pode parecer esquisito, mas novamente, não jogamos o mesmo jogo. Você ouve alguém falando sobre uma criptomoeda que pode multiplicar por mais de 10 mil vezes de valor? Curioso, você pesquisa sobre ela e chega a um canal no YouTube onde o investidor é especializado no assunto. Aí você ouve sobre a tecnologia avançada dela, a necessidade que o mundo vai ter dela, os boicotes que os bancos malvados estão fazendo com ela, além do temor que o governo possui dela tomar o seu lugar como uma moeda global. Também é lembrado para você dos casos de pessoas que ficaram milionárias investindo nelas, e com isso você fica totalmente convencido e as compra. Meses depois, ela já perdeu mais da metade do valor. Assim você se pergunta como isso aconteceu. Vai olhar os números dela e percebe que se ela subir as 10 mil vezes, ela vai valer mais do que todas as empresas dos Estados Unidos juntas, o que seria racionalmente impossível. Assim você fica pasmo e percebe que histórias são mais poderosas do que números. Quanto mais você deseja que alguma coisa seja verdade, mais você ignora todos os fatores e números que circulam ao redor daquilo. É exatamente pelas histórias que existe uma indústria de day trade. Apesar de vários especuladores publicarem sobre riqueza, mansões, ganhos anuais milionários, a verdade dos números é outra. De acordo com um estudo realizado, 97% dos day traders perderam dinheiro e apenas 1% deles ganhou mais que um salário mínimo por dia. Mesmo o pessimismo sendo um sentimento ruim, ele toma mais lugar do que o sentimento de otimismo. Mesmo com avanços e crescimento, a tendência é de sempre ser apontado incertezas, problemas e previsões catastróficas. Há um número bem grande de pessoas que anualmente profetizam a quebra do mercado, pelas razões mais variadas possíveis, desde a crise do dólar, dos bancos ou até mesmo da China. Essa indústria do pessimismo vende notícias e extrapola nos seus anúncios, sendo que uma ação ter subido 1% não representa diferença, mas uma ação ter caído 1% precisa ser anunciado em negrito escrito em vermelho de forma bem grande. Na figura, foi elencado as mais diversas notícias pessimistas no mercado americano em um período de 10 anos, que levariam o investidor a ter que vender suas ações. Desde um bombardeio iraniano em 2019, a redução que o Banco Central americano fez em 2013 em políticas expansivas, ou até mesmo a turbulência do mercado chinês em 2015. E aí, gostaram do vídeo? Se puder deixar sua opinião nos comentários e compartilhar o conteúdo com seus amigos, ficaríamos muito gratos. Lembrando que este vídeo foi baseado no livro A Psicologia Financeira. Deixamos o link para a aquisição do mesmo na descrição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!